Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, mais uma vez, entrando mais cedo em um programa extra, sem prejudicar os nossos encontros que sempre tenho com vocês aqui a partir das 17h15 aqui no nosso portal, por conta de acontecimentos extraordinários. Como eu disse para vocês ontem, eu fiz representação contra o presidente da República por estar gastando dinheiro público para algo absolutamente inútil para a nação, levando um séquito de servidores públicos que recebem diárias para compromissos particulares e eleitorais do presidente da República. Eu questionei, então, a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público Federal. E hoje, de uma forma assim muito rápida, eles responderam, deram sequência aqui à minha representação. Eles dizem o seguinte: agradecemos o contato por esse canal de comunicação, informamos que a sua manifestação foi autuada como PRAM 00049623-2021, encaminhado para o gabinete do Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Amazonas. O acompanhamento de sua manifestação poderá se dar através do portal da transparência, tarará, 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 tarará. Bom, então, o meu papel como cidadão, eu fiz, eu acho que existem outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa e não podia ser diferente, porque eu lecionando em Direito Constitucional para os meus alunos, eu sempre recomendei que eles tivessem iniciativas que estivessem ao seu alcance, sempre para zelar pelo respeito à Constituição, pelos direitos sociais, pelo nosso direito de uma maneira geral, enfim. Estou fazendo aqui a minha parte. Muitas pessoas acham que essas coisas não costumam dar em nada, mas não é bem assim não. Como eu digo a vocês, sempre tem um componente político. Hoje o presidente da República ele ainda faz parte de uma engrenagem bastante eficiente para enganar uma parcela da população que apoia uma série de pautas econômicas que prejudicam o próprio povo. E muitas pessoas são iludidas pelo discurso fácil, o discurso não contestado pelos grandes veículos de comunicação que o presidente faz, desinformando a nação, atacando a verdade, enfim, e garantindo com isso que os interesses econômicos, como eu sempre digo a vocês aqui, sejam cada vez mais aprofundados aqui no nosso país, a favor desses pequenos grupos que concentram a maior parte da economia do nosso país. Eu vou falar com vocês sobre mais algumas situações que estão acontecendo, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, se você achar bacana, dar o seu joinha, porque isso amplia ainda mais o alcance do nosso portal, e enviar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, além dessa situação aí que comprova, né? Essas situações todas que eu tenho mostrado para vocês, é só para quem não viu, né? A agenda do Bolsonaro ontem. Entrevista à Rádio Jovem Pan, de manhã cedo. Primeira consagração pública de pastores, transmitido pela TV Pública, o que é mais uma infração. Depois ele teve encontro na Assembleia Convencional 2021 da Assembleia de Deus, depois partida de Manaus para Brasília. Ele ainda foi numa formatura de policiais lá no estado do Amazonas, o que contrasta com a sua total ausência no período que o Estado mais precisou da presença do poder público, que foi na época da pandemia. Na época da pandemia, o Bolsonaro ficou de longe mandando as pessoas se matarem, as pessoas se contaminarem, e colocou um general incompetente, que está sendo agora denunciado pela CPI também, para ser o ministro da Saúde do nosso país. Essas coisas, gente, são absolutamente escandalosas, elas não foram colocadas de uma forma muito nítida para a população, pelos grandes veículos de comunicação, que faz uma vista grossa absoluta. Por exemplo, essa situação que eu estou denunciando aqui, que eu denunciei ontem, coloquei junto à PGR, é uma situação para ocupar as manchetes dos telejornais à noite, questionando o que o presidente está fazendo ali, mas não aparece nada. A impressão que eu tenho, às vezes, é que se o Bolsonaro realizar uma orgia, colocando ali o Hélio Negão, o Malafaia, o general Heleno, o Braga Neto, o Paulo Guedes, a Damares, outras deputadas, enfim, não sai uma nota. Eles podem fazer o que quiserem ali. Não vai sair nada se isso for prejudicar a imagem do Bolsonaro a ponto disso provocar ou movimentar um processo de impeachment. Então nada acontece. Isso fica muito evidente quando eu disse a vocês ontem no nosso editorial, no nosso programa, sobre esse editorial aqui das organizações Globo, que muita gente inocente acha que está atuando de uma forma efetiva contra o Bolsonaro. Gente,
Um meio de comunicação, quando quer derrubar alguém, eles derrubam. Quando esse alguém tem algum tipo de interesse conflitante com os interesses dos grupos econômicos, eles derrubam. Eles têm consciência, eles têm a ciência, eles têm método para fazer esse tipo de coisa. E o Bolsonaro, em sentido transverso, ele está sendo apoiado na medida que as verdades, que são absolutamente derradeiras para destruir a mentira, destruir a farsa, elas não são colocadas de uma forma bem clara para a população, e por isso que a gente conhece muitas pessoas aqui no nosso país que estão absolutamente sequestradas mentalmente e que acreditam no Bolsonaro e nas patifarias que estão acontecendo aqui no nosso país. Nesse editorial aqui, fica bem claro, né, como é que funciona a estratégia. Eles dizem: redes sociais devem punir Bolsonaro, mas não bani-lo. Mentira que associou vacina à AIDS é gravíssima e precisa ser investigada pelo Supremo, como pediu a CPI. Tão de sacanagem, né? O Bolsonaro é muito útil para a distração da população brasileira. Então, eles não querem que o Bolsonaro seja banido, porque o Bolsonaro, ao ser banido com as suas mentiras, a gente será obrigado a discutir, a refletir sobre problemas concretos verdadeiros. E aí essas verdades, elas não interessam a quem está ganhando muito dinheiro aqui no nosso país com a estruturação econômica. Muitas pessoas acham assim, a televisão está sendo prejudicada. Gente, as emissoras de televisão hoje, elas são apenas uma parte de grandes holdings que concentram grupos econômicos muito poderosos. Televisão não precisa dar lucro, rádio não precisa dar lucro hoje. Eles só precisam ser ferramentas importantes para garantir que os lucros dos outros negócios sejam tão suficientemente grandes que garantam, inclusive, esse gasto. É como você que tem uma empresa. Quando você gasta dinheiro com propaganda, dá para você mensurar que se aquela propaganda está dando lucro ou não está dando lucro. Normalmente você gasta e você não sabe se vai voltar, mas você está fazendo a propaganda. Ela pode funcionar. Se ela funcionar, o seu lucro vai ser muito maior. É assim que funcionam as grandes redes de comunicação no planeta inteiro, desde que inventaram a comunicação de massa de uma maneira geral. Então, nós estamos aqui no meio dessa geleia geral. Os grupos que estavam distraindo a sociedade, eles estão sendo dizimados, estão sendo banidos lentamente, mas o presidente da República ainda consegue ter esse salvo-conduto, inclusive com apoio de uma empresa como as Organizações Globo, que, diga-se de passagem, foram os responsáveis por colocar Paulo Guedes ao lado de Bolsonaro, pessoa que ele não conhecia, que ele não respeitava, que ele não tinha menor contato e vice-versa, dentro do governo para comandar a política econômica aqui do nosso país. Bom, e falando em política econômica, hoje tem uma matéria aqui no Valor Econômico, o jornal que é colocado aqui sempre para o meio empresarial, meio financeiro, que diz isso aqui: queda da taxa de desemprego esconde precarização do mercado de trabalho. O que aconteceu, gente? Nós, de fato, tivemos uma redução do número de desempregados formais aqui no nosso país, mas nós temos um grande número de pessoas empregadas na informalidade. O número chega a 26 milhões de brasileiros que não têm previdência social. Sabe o que significa isso? O Paulo Guedes assaltou a previdência do cidadão mais pobre, serão 26 milhões de brasileiros potencialmente mendigos no futuro. Ninguém está percebendo isso, inclusive os bolsonaristas que gritavam Paulo Guedes nas avenidas, que daqui a pouco, quando eles menos perceberem, eles estarão numa situação de total desastre. Isso tudo não está sendo percebido porque o dinheiro que não está sendo gasto na Previdência Social hoje está sendo colocado no cofre do Bolsonaro, o cofre de Paulo Guedes, que está indo parar na mão de banqueiros do sistema financeiro, e os inocentes acham ainda que o jogo não está muito bem montado, né? Das engrenagens do jogo também é o Arthur Lira, que está muito indignado pelo fato de deputados estarem sendo processados, indiciados pela CPI. Logo, Arthur Lira, né, que também é réu, é um homem que deve à justiça, então, quando ele faz um discurso que deputados não devem responder pelos seus crimes nesse genocídio que aconteceu aqui no nosso país, de divulgarem notícias falsas, ele está fazendo, no fundo, uma autodefesa. Um homem que está sentado lá em mais de 135 pedidos de impeachment do Bolsonaro. E aí, uma notícia hoje também que vale a pena a gente comentar, né, no meio dessa história toda, desse entreguismo, é essa declaração que o Braga Neto deu. Privatizações da Eletrobras e Petrobras em nada afetam a soberania nacional. Tá de sacanagem, ô Braga Neto?
não fez de escola militar, não, foi isso que você aprendeu dentro das academias militares, que o setor energético de um país não é um setor estratégico. Se tudo pode ser privatizado, por que não privatiza o Exército, então? Qual a utilidade do Exército aqui no nosso país, com tudo privatizado, tudo na mão de interesses privados? Nós vamos ter forças armadas para defender empresas multinacionais aqui no nosso território? Então, gente, esse é o tipo de gente que está hoje no nosso país e a gente vai ter muito trabalho para mexer nessas estruturas. A gente vai precisar de alguém com muita inspiração, muito apoio político, muito apoio popular para que essas coisas sejam modificadas. E hoje, também, nos jornais, a revelação de mais um traidor bolsonarista, né? Roberto Jefferson. Bolsonaro fraquejou e criou vício em dinheiro público. Roberto Jefferson, que surpresa, né? Impressionante. O Bolsonaro gostar de dinheiro, viciado em dinheiro. E o Roberto Jefferson é um desses outros que está relegado, né? Está ali largado, né? Renegado a quinto plano, porque foi um apoiador, foi um que fez muita espuma nas redes sociais, como todos os outros, e que Bolsonaro não dá nem um oi, não manda advogado, não faz a visita, a família Bolsonaro não fala de mais ninguém. Todos eles estão sendo torrados, como a gente fez a previsão aqui há vários meses aqui, que eles estavam cumprindo um papel de serem uma corrente auxiliar dos grandes veículos de comunicação para distrair a sociedade brasileira, para atrair o polo dos debates, enquanto na área econômica nós estávamos sendo assaltados, como nós ainda estamos sendo muito assaltados. Aqui no texto da carta do Roberto Jefferson que ele escreveu, criticando o Bolsonaro, está aqui em alguns jornais, eu separei aqui o seguinte trecho. Aqui tem a manchete que diz: preso, Jefferson critica presidente por vício em dinheiro público. Diz aqui a matéria: quem anda com lobo, lobo vira, lobo é. Vide Flávio Bolsonaro. Isso aí é o Roberto Jefferson falando. O presidente tentou uma convivência impossível entre o bem e o mal. Acreditou nas facilidades do dinheiro público. Desfrutou do prazer decorrente do dinheiro público, ganho com facilidade. Nunca mais se abdica desse gozo paroxístico que ele proporciona. Bolsonaro cercou-se com viciados em êxtase com dinheiro público. Valdemar, Ciro Nogueira, não voltará aos trilhos da austeridade de comportamento. Quem anda com lobo, lobo vira. Lobo é, vide Flávio escreveu. Jefferson ainda diz que o PTB deve ter candidatura própria no ano que vem e orienta as lideranças do partido a convidarem o vice-presidente Hamilton Mourão para disputar a presidência da República contra Bolsonaro. Quem diria, hein? Bob Jefferson, o destemido, defendendo Deus, pátria, família, Bolsonaro, a família Bolsonaro, um homem certo, um homem íntegro. Pois bem, vai ficar preso, está lá agarrado, está defendendo agora uma candidatura contra Bolsonaro. Vocês vejam como é que esse mundo dá voltas. E como essa gente de direita que anda murchinha, muitos deles ainda não acordaram desse sono profundo, desse sequestro mental que estão sofrendo e ainda não perceberam o grande engodo, o grande fantoche que é o presidente que nós temos aqui no nosso país, que está servindo aos interesses econômicos, mas que será torrado, será incinerado no futuro pelos seus próprios apoiadores de hoje. A gente vai vendo a corrosão acontecendo, mas ele não está totalmente morto politicamente, porque ele ainda é funcional. O Bolsonaro ainda funciona com tudo que está acontecendo como uma pessoa que distrai ainda a sociedade de uma forma muito efetiva, muito eficiente, enquanto do outro lado, o trabalho contra o povo brasileiro, o trabalho entre aspas, continua a ter muito sucesso. Gente, o papo foi para dar algumas dessas pinceladas nos temas principais de hoje, mas mais tarde estarei aqui de volta com vocês, que tem coisa acontecendo pra caramba, a gente vai comentar aqui, tá bom? Um grande abraço, até mais tarde, tchau.